Que beleza. Nós vamos falar dos ingressos, também. Hein? Deram uma recuada, né? Em cima da hora, mas que bom que houve isso. Antes tarde do que mais tarde. Exato. Podemos falar até agora, viu, Samuca, sobre os ingressos, porque a parcial que o Cruzeiro primeiro divulgou de 12 mil, uma segunda de 18 mil, uma expectativa de 30 mil torcedores nesse jogo de amanhã no Mineirão, às 8 horas da noite, né? Esse horário, não sei se é tão habitual assim, né? Porque já tem tanto horário já no futebol brasileiro que já nem sei se é novo ou não, né? Mas tô perdido. Não me lembro muito de ter quarta-feira às 8 da noite, assim, não é tão comum. Mas quarta-feira às 8 horas da noite, esse jogo no Mineirão, amanhã então, e essa expectativa aí para casa de 30 mil torcedores. Tem esse benefício em dobro, inclusive Central da Toca, rede social de Central da Toca, no site também com todos os detalhes, acaba fazendo uma promoção e privilegiando também o seu sócio, o Cruzeiro, o sócio podendo adquirir mais o ingresso com o mesmo benefício, né? Então se ele tem ali o desconto de 50%, ele vai adquirir o outro ingresso com 50%, 55%, 60%, 65%, e aí por diante, além do time do povo que adquire o ingresso no valor de R$40. O Cruzeiro fazendo essa manobra no meio do caminho, entendendo que a precificação foi errada, Samuel? Eles não vão admitir, né? Mas se eles tivessem a convicção 100%, não tinha que fazer nenhuma outra manobra para tentar um público, né? Eu estava acompanhando hoje, o Valu estava lá com o Everton Guimarães, lá nos Donos da Bola, e ele leu uma resposta de alguém, né? Explicando sobre a precificação. Alguns pontos ali, tipo, não dá, entre outras coisas, Valu, você me corrige aí se tiver errado, a explicação que deram pro Everton Guimarães foi que, na história, Cruzeiro e Vitória, antes do novo Mineirão, levou uma média de público de 11 mil, e que com o novo Mineirão, a média de público foi na casa de 19 mil. Então, que eles colocaram uma previsão de público de 30 mil, que já era acima do que a média trazia na história, e que, portanto, acreditava ali num público na casa de 25 mil torcedores. Aí, ok, é a posição do lado do clube, né? Mas não dá pra gente aceitar isso, né? Com sinceridade, né? Você vai... A história, não sei... Então... Se o time... eu tenho certeza absoluta que se o Cruzeiro... Assim como foi no ano passado, né? Então você vai pegar o ano passado... E onde que você vai colocar o ano passado aí nessa conta aí? Que o time correspondeu, torcedor... E outra... Vamos voltar lá, 2020... Qual foi o jogo que lotou com o Brusque? 2021. 21. Tinha que calcular com base nisso o quê? Quais confrontos teve com o Brusque, o jogo que não valia mais nada, o preço e qual que seria o público trabalhado. Os dados são importantes para você trabalhar, véio, mas Cruzeiro e Vitória não tem que ter sempre esse público aí que teve. E os contextos disso também. Você não pode pegar, né, o dado e rasgar a realidade. Exatamente. A gente tem uma estreia de Arthur Jorge, o time não jogando absolutamente nada, precisando de ter o torcedor. Então... o preço do Campeonato Brasileiro é um só. É um erro. O preço da Copa Libertadores, aí, ok, você ter um preço até maior. O preço de clássico ser maior. Preço de jogo decisivo, quartas de final de Copa do Brasil tem um preço, semifinal outra, final outra. Agora, faltou tato, né? Essa que é a verdade. Eu não sei, às vezes vocês querem concordar aí com essa explicação aí, que pra mim... Não dá, né? Não dá pra... É importante a gente passar o que o clube entende, mas isso aí não dá pra gente levar em consideração. Com todo respeito aí a quem fez esse cálculo aí, na minha modesta opinião, tá muito errado. Pelo menos, porque já dava pra... Ou pelo menos a gente tem a sensação de que com um preço mais certo nesse caso, né, uma estratégia mais acertada ou assertiva, o Cruzeiro poderia ter um público melhor nesse jogo de quarta-feira no Mineirão. A expectativa ainda é essa, inclusive, né, de ter um bom público até, claro,
muito em função até dessa promoção que está acontecendo agora. Mas, de fato, ô Valu, enquanto você... Tô tomando uma chibatada aqui de fone. Mas é polêmico, né? Você é polêmico. Ô, Léo, eu falei hoje lá na rádio e na TV que parece que as pessoas que fizeram a preparação para essa partida, a venda de ingressos, parece que a tentativa é de testar até que ponto chega a paixão, o amor e a fidelidade do torcedor do Cruzeiro. Porque a única coisa que o torcedor teve neste momento foi, nesse ano de 2026, foi um breve momento, um domingo de Campeonato Mineiro, a final, venceu, segunda-feira, terça-feira já acabou. Um torcedor que, no primeiro jogo do Cruzeiro contra a equipe do Pouso Alegre, sabendo-se que era uma equipe alternativa, 35 mil. Depois, na primeira partida dos titulares contra a equipe do Uberlândia, 17 de janeiro, mais 35 mil. E uma torcida que foi em peso contra o Santos, uma torcida que não tem deixado de ir, mesmo quando em menor número. A gente tem dito gente, esse torcedor do Cruzeiro aplaudiu enquanto o Tite esteve aqui, gritou o nome do técnico, gritou o nome de jogadores, protestou após algumas partidas, sim, mas após algumas partidas, o próprio Tite, num momento delicado, fez questão de enaltecer esse torcedor e senti que neste instante faltou sensibilidade para o momento que o clube está vivendo, das pessoas que fizeram, da diretoria, de quem tratou os ingressos para essa partida contra o Vitória. Diga lá, Samuel. Não, só um ponto aqui, o grande Gilson, amante celeste, o perfil dele. Cruzeiro e Vitória no ano passado, 59 mil torcedores. Esse aí entrou em qual cálculo? Aí deve ser... Não, e o Valu? Porque tem muitas variáveis. Esse jogo, Caio, por exemplo, foi sábado, 16 horas. Sim, mas e o time bem. E o time bem, claro. Essa coisa de pegar historicamente, isso é uma balela. Pra mim é uma balela. Desculpa. E outra coisa, não, a média é sempre essa. Então vamos trabalhar para ter uma média melhor? Que tal, né? Estamos satisfeitos. Vamos trabalhar aqui. Não vamos... 19 mil, beleza. Beleza, vamos bater uma 60. meta. Não passa não, hein, gente. Se for acima de 25 mil, por favor, volta para casa. A gente quer manter a média histórica. Então, assim, é uma coisa, uma explicação bizarra. Eu não me lembro do Cruzeiro fazer o que fez neste momento, no dia de hoje. Como disse o Samuel, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Mas pra mim, é o chamegão, é a assinatura de que fomos mal, não tem problema, mas é o chamegão pra mim. Reconhecer erro faz parte. Faz parte. Não persistir muito nos erros, né, Cruzeiro? Como recentemente, manutenção de trabalhos que já mostravam-se infrutíferos durante a temporada 2026. Eu não me lembro, se os amigos se lembrarem, quem tá no chat acompanhando conosco, algum momento em que o Cruzeiro mudou uma campanha de venda para um jogo há um pouco mais de 24 horas faltando para essa partida, de alterar, né? Porque foi isso que o Cruzeiro fez. E eu tô aqui falando que tudo bem, tá, Cruzeiro? Ainda bem. Com essa alteração, eu tenho esperança de chegarmos ali a 25 mil, 26 no máximo também. Os 30 eu acho que infelizmente não iremos chegar, mas faz parte. Então eu fiquei bem incomodado, assim, parece que foi um cabo de guerra desnecessário com o torcedor, que o ano passado, que todos os anos, na verdade, torcedor que viu o Cruzeiro perder situações incríveis no Mineirão, título mineiro em 24, com 60 mil torcedores e outras circunstâncias mais, parecem que tentaram testar a resistência do torcedor com essa promoção, né? Com esse jogo envelopado aí para a partida contra o Vitória, colocando ingresso. A gente tem que lembrar, a partir de R$40, mas o ingresso comum tá 130. Então não é um ingresso barato para a situação que o Cruzeiro tá vivendo. Todo mundo aqui tá cansado de saber. O torcedor do Cruzeiro, ele é até, coitado, entre aspas, inconsequente. Quando o time tá bom, ele fecha os olhos e passa o cartão, faz o Pix, dá o dinheiro, faz tudo que pode fazer para acompanhar o Cruzeiro. Agora, faltou um pouco a diretoria para mim, Léo, sabe, estender a mão e falar, vem cá, torcedor. Você tá sofrido, você tá num momento ruim, chega aí, vamos crescer aqui junto na temporada Não, vamos manter, vamos praticar, porque é sempre assim que é praticado no Brasileiro. Tem que olhar pra tabela também antes de será que
a pessoa não fez um contexto, horário, dia do mês, dia 1º de abril, pô, sabe? Enfim, Léo, bem irritante a postura do Cruzeiro. Essa mudança de último momento não conserta as coisas, mas que bom que enxergaram ainda. Espero que para as próximas, né? Outra coisa, demorou demais a começar essa venda. Ficou assim, de braços cruzados, semana passada. Ó, olhando para o lado. Pô, gente, vamos movimentar. Vamos mexer com o torcedor. Aí depois, o programa de sócio vai perder mesmo, sabe? Olha como é que o torcedor é tratado. Vai atrair quem? O campo não tá atraindo. Vocês não estão trabalhando bem nas campanhas dos jogos. Fica difícil. Começaram a venda 5 dias antes, né, na sexta-feira. O que mais irrita é a insistência nos erros, né? Porque, por exemplo, a gente viu contra o Vasco da Gama, naquele Cruzeiro e Vasco, o Cruzeiro também fazendo um movimento parecido, né? Com algumas horas de antecedência, mas teve também esse benefício dobrado pro sócio e tudo mais. Aí, no jogo seguinte, em casa, faz a mesma coisa, né? Vê que tem que fazer a mesma coisa. Hoje teve até uma espécie de ativação com o Lucas Romero, colocaram ele lá pra conversar com o torcedor, pra tentar passar aquela sensação de proximidade, né? Mas é uma pena que essa diretoria tenha agido tão mal nos mais diversos aspectos e eu sigo achando que não faz o menor sentido essa explicação. Tava até pensando em alguns confrontos, né? Cruzeiro e Vitória. Pô, lá em 2013 teve um Cruzeiro e Vitória que foi em um sábado, no fim da tarde, 18h30. Aí em 2014 um jogo quinta-feira à noite no Mineirão. Gente, você não pode ficar calculando média, tem questão de contexto dentro do campeonato, de dia, de horário e tudo mais. Enfim, é uma explicação que até soa como desconectada da realidade do clube, né? Tomara que as coisas mudem daqui pra frente, porque, repito, é um Cruzeiro que tá repetindo o seu movimento. Fez isso contra o Vasco da Gama, teve ali 22 mil de última hora e agora deve ter um público ainda maior contra o Vitória, mas tendo que recalcular a rota, sendo que já poderia ter feito isso com muito mais antecedência. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!